Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que nos trago hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22, que vai nos dizer assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse-lhe: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até hoje, o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém, meus irmãos? Que passagem! Uma passagem muito conhecida, que a gente encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22. A gente pode ver Deus ali testando a fé de Abraão. Mas para que a gente possa chegar neste capítulo, a gente vai entender um pouco quem foi Abraão. Abraão, ele vivia em uma cidade, com seus pais, com seu povo, e aquela cidade ali era uma cidade, um povo idólatra. E de repente Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei uma terra que emana leite e mel. Abraão fez ali uma aliança com Deus. Abraão ouviu a voz de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele pegou tudo que ele tinha, pegou sua esposa e pegou o seu sobrinho Ló e levou para uma terra que Deus ia dar a ele, que prometeu lhe dar. E muitas coisas aconteceram no caminho desta terra.
no caminho, ele indo para Canaã. Aconteceu muitas coisas na vida de Abraão. E agora, Deus, em um determinado ponto, diz a Abraão que ele ia ser pai, que a descendência dele ia ser que nem a areia do mar, que nem as estrelas do céu, que ele ia ser pai de multidões. E Abraão, mais uma vez, se apega nessas promessas. Abraão confia no amigo que um dia disse a ele para sair da sua terra, que ele ia mostrar uma terra que emana leite e mel. Abraão, assim ele fez. Ele pegou e se agarrou nessas promessas que Deus deu para ele. Mas um belo dia, sua esposa já avançada em idade, ele também, Sara, tem uma ideia e manda que ele vá se deitar com a sua serva. E Abraão, ele se deita com aquela serva. Mas a Bíblia vai dizer que chega um determinado tempo que Sara começa a humilhar Agar, e Agar quer sair daquele lugar, e o anjo aparece para Agar e manda que ela volte para aquele lugar, e ela volta, e ali Deus começa a colocar o plano dele em prática na vida de Abraão. Uma certa feita, um certo tempo, Deus resolve cumprir na vida de Abraão a promessa que ele fez, que Abraão ia ser pai. E agora Abraão, ali com Sara, Deus aparece para Abraão e fala que Abraão ia ser pai, e Abraão já com a idade avançada, essa Sara também, mas Deus resolve cumprir a promessa na vida deles. E Sara e Abraão têm um filho, e começa coloca o nome daquele menino Isaac. E Isaac é conhecido como filho da promessa. Esse menino agora devia ter seus 14, seus 15 anos, era um adolescente. E agora Deus aparece aqui no capítulo 22 e pede para que Abraão sacrifique o seu próprio filho. O único filho que ele tinha, porque Ismael ele já tinha mandado ir para o deserto e não sabia o paradeiro de Abraão. Ou de Ismael, perdão. Ele ouviu o anjo dizer que ele ia prover tudo para Ismael e para Agar. Mas ali, no meio de Abraão, ele só tinha Isaac de filho. E a Bíblia vai dizer que aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Abraão era um homem pronto para servir. Ele estava de prontidão a ouvir um chamado e se colocar na posição. Observe quantas vezes Abraão disse, eis-me aqui. Deus fala com ele e ele se coloca na posição e diz, eis-me aqui. E a Bíblia vai dizer, e disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Este pedido aqui, esta ordem aqui que Deus deu para Abraão, e Abraão sem questionar, obedece à voz de Deus, trazendo essas verdades para o tempo que nós vivemos hoje. Abraão só tinha ali, como eu falei, o seu único filho, que convivia com ele já em uma certa idade, que não poderia mais ter filho. E Abraão disse a Deus, eis-me aqui. Abraão poderia falar muitas coisas a Deus ali, mas Senhor, não foi o filho que o Senhor me prometeu, mas Senhor, este é o filho da promessa. Abraão não questiona o que ele tinha ali, uma das coisas que ele tinha de mais importância na vida dele, que era o seu único filho. E muitas das vezes nós
não deixamos de lado aquilo que está nos impactando para ter um relacionamento com Deus. Às vezes é algo material, às vezes é o comodismo, às vezes é algo que a gente não quer se desapegar. Mas Abraão nos dá uma lição neste texto, quando a Bíblia vai dizer: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Abraão obedece à voz de Deus. Abraão não questiona, como eu falei. Abraão se levantou pela madrugada, chamou 2 moços dele e pegou seu filho, tirou a lenha, ajeitou ali o jumento e foi para o lugar que Deus mandou que ele fosse. E muitas das vezes, meus irmãos, nós fazemos ao contrário que Abraão fez. Questionamos a vontade de Deus. Questionamos tudo. Só basta algo não sair como nós queremos que saísse, para que a gente possa duvidar, para que a gente possa questionar, para que a gente possa comparar e fazer as perguntas: por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que o filho de fulano é assim e o meu está com essa enfermidade? Por que eu não consigo ter um trabalho que sirva a Deus e fulano que não serve tem um trabalho bom? Por quê? Mas na verdade nós temos que nos perguntar: para quê? Para que isso está acontecendo na minha vida? Qual a finalidade disso está acontecendo? Para que eu possa me tornar mais forte diante das adversidades, diante daquilo que eu professo. Porque se nós pregamos o amor, Deus vai colocar uma situação para testar aquele amor que a gente diz que tem. Se nós pregamos o perdão, o Senhor Deus vai colocar uma situação para que eu possa ir lá liberar o perdão. Mas às vezes o sentimento nos trai, nos tira a consciência de que Deus não merece aquilo que a gente vai fazer. E às vezes nós somos movidos por sentimentos que nos impactam de deixar Deus agir na hora certa. Abraão aqui não questionou, como eu falei. Abraão aqui resolve mais uma vez obedecer. Como ele obedeceu lá no começo, quando ele ouviu uma voz dizer: saia da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei a terra que eu vou lhe dar. Ele resolveu ir. No percurso dessa jornada, acontecem algumas coisas. E Abraão vê que Deus estava com ele. E não é diferente nas nossas vidas hoje, meus irmãos. Deus garante o que Ele promete. Só basta a gente ter fé para que essas coisas que Deus prometeu se cumpram na nossa vida. A Bíblia vai nos dizer aqui no verso 3 que se levantou Abraão pela manhã de madrugada e arrumou o jumento e tomou consigo 2 moços e Isaque seu filho. Ele levou aquele que Deus pediu para oferecer como sacrifício.
e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. No lugar que Deus disse a ele para ir, ele foi. Mas no versículo 4, a Bíblia vai nos dizer que ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com um jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha que Abraão falou. Olha a fé que este homem tinha. Não é à toa que ele é considerado o nosso pai na fé. Deus pediu a ele para que ele fosse em um certo lugar. Deus pediu a ele, ordenou a ele para que ele levasse Isaque, para que ele oferecesse Isaque como um sacrifício. Mas agora no verso 4, ele diz, no verso 5 ele diz: ficai-vos aqui com um jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão não sabia o que iria acontecer, mas Abraão acreditava nas promessas de Deus. Quantas vezes Deus nos pede os nossos Isaque, que não é um filho, que não é um sacrifício desse, mas que é algo que está atrapalhando o mover de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes eu tenho que fazer um sacrifício daquilo que empata, de eu ter um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus, e às vezes eu não quero entregar o meu Isaque. A palavra desta manhã, meu irmão, é uma palavra de reflexão, para a gente entender o que é que Deus está querendo de nós, para que Ele possa derramar graça dele sobre a nossa vida. O que é que está empatando? Qual é o seu Isaque? Qual é o nosso Isaque que precisa ser entregue nas mãos de Deus? Um ato de obediência, mas um ato de fé. Um ato de que ele falou para seus moços: ficai-vos aqui, que eu vou com ele ali adorar e tornaremos. Ele profetizou que os dois iam voltar, mas ele sabia o que Deus tinha pedido a ele. Muitas das vezes Deus nos pede algo que Ele nunca vai pedir algo que a gente não possa entregar. Muitas das vezes é para a gente buscar mais, ler mais a palavra, orar mais, jejuar, vigiar, sair da roda dos escarnecedores, não tomar conselho de ímpio, meditar nesta Bíblia, no livro da lei, dia e noite. Ele manda que nós sejamos fortes e corajosos, como Ele mandou a Josué. E não aparta de ti este livro, que é a palavra de Deus, para que Ele possa derramar a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E às vezes nós não estamos querendo entregar o nosso Isaque, porque às vezes é algo que é bom para a nossa vida material, algo que ninguém saiba que nós estamos fazendo. Mas Deus começa a usar um louvor, uma pregação como essa, uma oração,
e nós sabemos nas áreas da nossa vida o que nós temos que entregar para que Ele possa derramar a sua misericórdia sobre a nossa vida. Mas a palavra continua dizendo: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Agora, Abraão coloca a lenha, coloca sobre Isaque, seu filho, o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos, caminhando para o monte que Deus disse que era para ele ir sacrificar o seu próprio filho. Mas no versículo 7, me chama a atenção. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, e ele disse: eis-me aqui. Olha Abraão, mais uma vez, se prontificando: eis-me aqui. Eu posso associar esta palavra lá no livro, quando Isaías tem aquela visão. Quando Isaías tem a visão que ele diz que no dia que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e suas vestes cobriam aquele lugar. E ele disse que viu um anjo vindo no trono e colocando com a tenaz uma brasa nos lábios dele, porque ele disse: ai de mim, que sou homem de impuros lábios e ando no meio de homem de impuros lábios. E o anjo foi lá e tocou a brasa nos lábios de Isaías. E agora Isaías é purificado. E agora ele vê do trono, Deus está lá: a quem enviarei? A quem de ir por nós? E Isaías agora purificado com aquela brasa que foi tocada nos lábios dele, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós temos um encontro verdadeiramente com Deus, o nosso desejo, a nossa vontade é querer ir, é querer ser enviado, é querer pregar a palavra, é querer mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é aquele que veio, aquele que era, aquele que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. O nosso desejo, a nossa vontade é fazer a vontade de Deus. Mas para que isso se cumpra na nossa vida, verdadeiramente nós temos que dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós somos tocados pelo Espírito Santo. E mais uma vez, agora não ele ouviu a voz de Deus, mas ouviu a voz do seu filho, e o filho disse: pai, e ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha que pergunta de um filho para um pai que sabia quem era que ia ser sacrificado. Abraão, naquele momento que o seu filho perguntou: cadê o cordeiro? Aqui está a linha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão poderia se desesperar e dizer a Deus ali naquele momento que não iria fazer a vontade dele. Como muitas das vezes nós fazemos quando a coisa começa a apertar. Quando a coisa começa a dificultar na nossa vida.
Quando nós olhamos para um lado e a porta está fechada, olhamos para a frente, a porta continua fechada, olhamos para trás e a porta está fechada, aí nós temos que olhar para o céu e dizer: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas a porta do céu só se abre quando nós colocamos o nosso joelho no chão. Esta é a chave que abre a porta do céu. Quando Deus vê que o homem não pode fazer nada, aí Ele é o Deus do impossível. Aí Ele vai lá e mostra a sua misericórdia, o seu poder, e ali Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ali Ele pega aquele que se humilha diante dele para exaltar diante daqueles que é soberbo. E agora o filho pergunta ao pai: cadê o cordeiro para o holocausto? Olha a resposta de Abraão. No verso 8, Abraão vai dizer: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto como filho. Assim caminharam ambos juntos. E nesta manhã eu começo essa reflexão neste versículo. Meus irmãos, olha que palavra que às vezes também nós falamos, mas às vezes nós não depositamos a fé que tem nesta palavra, a fé que tem neste Deus que provê tudo. Abraão poderia, como eu falei, falar algo de se desesperar, voltar, não ir até o monte. Mas agora Abraão lança uma palavra. Quando o filho pergunta: aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão vai dizer: Deus proverá. Deus proverá, meu irmão, na sua vida e na minha vida, aquilo que Ele prometeu. Deus proverá a nossa saúde, o nosso alimento. Deus proverá. As promessas deles vai se cumprir na nossa vida. Ainda que passe os céus, que passe a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel. Mesmo que eu e você não seja, Ele continua sendo fiel. Ele não muda. O que Ele fala acontece. Deus é fiel. Abraão agora diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto como filho. Assim caminharam juntos. E no versículo 9, a Bíblia vai dizer: e viram o lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, e em cima da lenha. A parte mais difícil foi essa. Quando ele levanta ali um altar, coloca a lenha, coloca o filho deitado, amarra o filho. E agora Isaque vê que o sacrifício é ele. A Bíblia não diz que Isaque esperneou, que Isaque gritou, que Isaque queria sair correndo.
a Bíblia diz que Isaac, ele se deitou sobre a lenha. Olha que a palavra vai dizer, e viram o lugar que Deus dissera. Ei, foi o lugar que Deus disse. Se Deus não falou, não vá. Mas se Deus disse, vá, porque Ele vai prover. Se Deus falou, vá. Mesmo que as pessoas que estão ao seu redor não entendam o que está acontecendo, mas se Deus disse, vá, porque Ele garante. Quando eles avistaram o lugar que Deus falou, Abraão edificou ali um altar e pôs em ordem a linha e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Olha quantas vezes Abraão disse, eis-me aqui. Eis-me aqui, quando Deus, no capítulo 1, no versículo 1, do capítulo 22, vai dizer, e Deus falou a Abraão e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele disse, eis-me aqui. Quando ele ouviu a voz do filho, ele disse, eis-me aqui. Quando ele ouviu a voz do anjo, ele disse, eis-me aqui. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que dizer, eis-me aqui, quando nós ouvimos a voz de Deus falando ao nosso coração. Nós temos que estar pronto. Nós temos que estar com a nossa vida no altar para que Ele possa cumprir as promessas dele nas nossas vidas. E o anjo bradou do céu e disse a Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único filho. O que Deus queria de Abraão, ele já sabia. Mas Abraão não sabia que ele ia ter essa atitude. Abraão foi obedecendo a voz de Deus até chegar aqui, quando o anjo disse, não estenda a mão para o moço, porque agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Quantas das vezes estamos negando o chamado dele na nossa vida? Quantas das vezes estamos negando de servir a ele? Quantas das vezes estamos negando aquilo que ele nos pediu, que é a nossa vida no altar? Mas Abraão nos ensina que ele temia a Deus e que eu e você, meu irmão, também temos que temer a Deus. Não importa o que seja, Deus proverá. Cada dia nós temos que se santificar mais diante de Deus, sair do convívio daquelas pessoas que escarnecem da palavra de Deus, pregar sim para essas pessoas, mas não deixar ser influenciado pelas coisas que o mundo oferece, não deixar ser levado pelas coisas que nos afastam da presença de Deus.
A palavra continua dizendo que então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Olha se cumprindo aqui o que Abraão disse ao seu filho. Quando o filho pergunta: pai, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? E ele disse: Deus proverá, meu filho. E Deus proveu. Atrás de Abraão tinha ali um carneiro preso no mato, porque ele subiu para sacrificar. Mas ele falou para os seus moços: ficai-vos aqui, que nós vamos ali, e depois de ter adorado, tornaremos a voz de novo. Ninguém sabia do que estava acontecendo com Abraão. Abraão não saiu contando para a esposa, para a família, para as pessoas que trabalhavam com ele, não. Porque quando Deus quer prover, só Ele pode prover na nossa vida. Abraão confiou em Deus, teve fé em Deus, subiu e fez o que Deus pediu. Mas Deus é fiel. A promessa de Deus na vida de Abraão foi que ele ia ter um filho. E que ele ia ser pai de multidões. E de Isaac veio Esaú e Jacó. E de Jacó veio aqueles filhos, veio José. E ali José levou a sua família para o Egito. E começou a se multiplicar. Ao ponto de o povo não poder contar. Como as estrelas do céu e a areia do mar. Surgiu de Abraão, o nosso pai na fé. E a Bíblia vai finalizar dizendo: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Deus proverá, meu irmão, aquilo que está dificultando a nossa caminhada cristã. Se é na área da saúde, Deus proverá. Se é na área do trabalho, Deus proverá. Se é na área sentimental, Deus proverá. Se é um cônjuge, Deus proverá. Não importa aonde seja a área, eu sei que Deus proverá. Mas para que Deus possa prover na minha e na sua vida, temos que entregar o nosso Isaac, aquilo que nos afasta de caminhar lado a lado com Deus. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos dar um dia abençoado, que esta palavra possa fazer guarita nos seus corações, como fez no meu, que o Espírito Santo de Deus complete o que faltou nesta palavra nos nossos corações. Que Ele nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém.